Graça e paz, irmãos, é com alegria que nesta manhã de domingo temos a oportunidade de juntos estudarmos a palavra de Deus. É muito bom meditar na palavra do nosso Deus. Ainda privados de nos reunirmos fisicamente, mas não impedidos de virtualmente estudarmos a palavra de Deus. Então, nós iniciamos a nossa escola dominical no formato de uma escola bíblica virtual. É com grande alegria que nós fazemos isso. Eu quero convidar você a meditar na palavra de Deus, que está lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17, quando nós lemos na palavra de Deus o seguinte: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O apóstolo Paulo nos lembra que a Escritura é um livro inspirado por Deus. E, portanto, é a palavra de Deus aos nossos corações. Nesta palavra, nós encontramos ensino, repreensão, correção, treinamento naquilo que é justo, naquilo que é correto, a educação na justiça. E a finalidade de todas estas coisas é que nós sejamos perfeitos e capazes de vivenciarmos a nossa fé no mundo em que nós estamos inseridos. Daí a importância de nós nos dedicarmos ao estudo da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é fundamental para que desenvolvamos uma vida que honre, agrade a Deus e, ao mesmo tempo, nos capacita a sermos autênticas testemunhas de Cristo no mundo em que nós nos encontramos. Portanto, devemos nos empenhar sempre no estudo e na compreensão daquilo que Deus tem nos revelado em sua palavra para que tenhamos uma vida frutífera. Nós vamos, neste momento, nos dirigir a Deus em oração, intercedendo pela lição que logo mais teremos nesta manhã, clamando para que Deus nos abençoe e nos ilumine. Vamos orar. Deus bendito, nós queremos, neste momento, nos colocar diante da Tua presença, prostrados reverentemente, porque reconhecemos a Tua grandeza, reconhecemos que verdadeiramente Tu és Deus. Por Tua graça, o Senhor nos alcançou, tirando-nos de um mundo em trevas, transportando-nos para o reino da Tua luz. Contudo, ó Deus, devemos testemunhar da Tua verdade, da Tua palavra e da obra que o Senhor tem operado em nossas vidas. E para isto, que o Senhor nos ensine a viver de acordo com a Tua palavra, para que o nosso testemunho seja autêntico e real. Abençoa-nos, ó Deus, agora que iremos meditar na Tua palavra e tenhamos a compreensão que vem do Teu Espírito, que é o autor das Escrituras. Dá-nos, ó Deus, igualmente com o entendimento, a sabedoria, para viver de acordo com aquilo que o Senhor nos tem instruído. Abençoa ricamente a Tua igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Presbiteriana de Sapopemba, que o Senhor esteja visitando cada família, cada lar, edificando-nos na Tua verdade. Dá-nos a Tua bênção e a Tua graça em Cristo Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos estudando a carta de Tiago, epístola escrita por Tiago, irmão de Jesus, como nós vimos, e nesta carta nós falamos que o tema geral de toda a compreensão desta epístola
resume-se nesse tema: as características da vida cristã madura. E nós temos trabalhado de uma forma muito prática, como o próprio autor da epístola nos propõe, a respeito para que nós tenhamos uma vida cristã saudável, madura, frutífera, para a honra e glória do nosso Deus. Nós chegamos na lição 5, onde nós vamos verificar e perceber que Deus, ele não faz acepção de pessoas. E, portanto, como discípulos de Jesus, como seguidores de Jesus, nós também não devemos fazer acepção de pessoas. O nosso tema hoje é: não faça acepção de pessoas, baseado no capítulo 2 da carta de Tiago, nos versículos de 1 a 13. Tiago 2, de 1 a 13. E a palavra de Deus, ela nos instrui dizendo assim: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na sinagoga, na vossa sinagoga, algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disseres ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes, tomados por perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino de Deus, que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais, não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo as Escrituras: amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos, porquanto aquele que disse: não adulterarás, também ordenou: não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Que Deus nos abençoe com a meditação e a reflexão da sua palavra nesta manhã. Nós vamos perceber, meus amados irmãos, que Tiago tem como objetivo ajudar os seus leitores a praticar a palavra de Deus. E nós devemos lembrar que o cristão não é apenas paciente em meio às tribulações, mas também pratica a verdade. Então, nós vimos lá a paciência em meio às perseguições, às tribulações, no capítulo 1, e agora no capítulo 2 ele vai falar como, ou apresentar-nos o cristão como aquele que pratica a verdade. Esse é o tema de Tiago 2. Pessoas imaturas falam sobre suas convicções, mas os que têm maturidade colocam a sua fé em prática. Então, ouvir a palavra de Deus e falar sobre a palavra de Deus,
elas não substituem a aplicação da palavra de Deus. Portanto, é por isso que Tiago tem como objetivo ajudar os seus leitores a praticar esta palavra. E para isso ele levanta uma situação hipotética. Ou será que era algo que ele presenciou na igreja primitiva? É uma hipótese, né? O Boyce, como eu observei no texto que vocês têm aí, lá no seu livro, creio sim, mas e daí? Ele aventa a possibilidade de que Tiago tenha vivenciado lá na igreja de Jerusalém esse tipo de situação. Né? Qual situação? De um homem rico, bem trajado, o qual, ao entrar na igreja, né, a ideia da sinagoga que aparece aqui no texto é a ideia de um lugar de reunião, portanto, nós podemos entender e compreender como igreja, então, o local da nossa adoração. Então, o rico, bem trajado, entra na igreja e vai ser tratado com deferência, e de um pobre que adentra também a mesma igreja, mas que, por sua vez, é discriminado, sendo tratado de forma preconceituosa. Nós devemos lembrar, meus amados irmãos, que é possível que realmente isto estivesse acontecendo lá na igreja primitiva, lá na igreja de Jerusalém, onde Tiago vivenciou boa parte do seu ministério, e é também igualmente possível que hoje também isto venha a ocorrer nas nossas reuniões, quando nós nos ajuntamos, onde às vezes nós tratamos com deferência as pessoas que frequentam os nossos lugares de adoração. Eu tenho que concordar, ainda que lamentavelmente, com o que o Warren Wiersbe nos diz. Ele diz assim: quase toda igreja tem suas panelinhas, e com frequência os recém-convertidos sentem dificuldade de se entrosar. E essa é uma realidade que nós enfrentamos e lidamos no nosso dia a dia. E, praticamente nós vemos isso não só lá na igreja primitiva, mas como uma realidade também presente nos nossos dias. Muitas vezes nós temos a tendência de dar preferência para pessoas que o mundo julga importante, ou pessoas importantes, né? Pessoas que têm dinheiro, que têm poder, que têm posição, estas acabam recebendo uma atenção especial. Lembremos-nos que a acepção de pessoas aqui condenada é aquela pela qual o rico é tão exaltado que se faz injustiça ao pobre. Ou seja, há um tratamento diferenciado entre as pessoas dentro da nossa realidade. E quando há acepção de pessoas na vida da igreja, na comunhão cristã, isto faz com que venha à tona a realidade de que nos falta fé. Então, quando há acepção de pessoas na igreja, revela-nos falta de fé. Calvino, o reformador do século XVI, ele afirma que, para Tiago, a acepção de pessoas é inconsistente com a fé em Cristo. Quando, pois, as pompas do mundo se tornam proeminentes a ponto de encobrir o que Cristo é, torna-se evidente que a fé possui bem pouco vigor. Diante disto, Tiago encara o problema de frente e apresenta-nos uma exortação à prática do amor ao próximo. O modo de agir em relação às pessoas demonstra as verdadeiras convicções a respeito de Deus. Não se pode nem se deve separar a comunhão humana da comunhão divina. Olha o que João,
o apóstolo, escreveu na sua epístola: se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Portanto, diante deste desafio e diante desta exortação, nós somos desafiados a moldar a nossa vida àquilo que Deus espera de nós como cristãos. Então, dividindo o texto para a nossa melhor compreensão, o primeiro aspecto que nós observamos e encontramos na palavra de Deus aqui, no texto de Tiago, nos versículos de 1 a 7, o que Tiago faz é confrontar o problema. Confrontar o problema. Como é que Tiago lidou com aquilo que possivelmente viu acontecer na igreja primitiva? Talvez fosse uma hipótese, mas talvez fosse uma realidade a qual ele vivenciou. Como é que ele trata isso? Responder a esta questão é primordial para sabermos como é que nós lidamos com as discriminações que, porventura, possam ocorrer também nos nossos dias. Então, nós olhamos para Tiago, olhamos para a sua epístola e vamos entender como ele vai tratar. A primeira, são dois aspectos que nós vamos verificar que Tiago vai confrontar seus leitores com a realidade deste problema. Primeiro, chamando-lhes a atenção para o exemplo de Cristo. E depois, ele vai chamar a atenção para a graça de Deus manifestada a nós cristãos. Então, o primeiro aspecto é falar do exemplo de Cristo. Jesus não fazia acepção de pessoas. E é interessante que quando nós olhamos nos evangelhos, nós vamos verificar que até os inimigos de Jesus reconheceram esta grande verdade. Lá em Mateus capítulo 22, versículo 26, nós lemos assim: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Então, vejam só, Jesus ele não faz acepção de pessoas. O Barry Ripson, comentarista bíblico, ele diz: Jesus não olhava a aparência exterior, mas sim o coração. Não se impressionava com as riquezas, nem com a posição social. A viúva pobre que deu sua única moeda era maior a seus olhos do que o fariseu rico e alardeador com sua contribuição suntuosa. Aliás, além disso, via o potencial na vida dos pecadores. Em Simão, viu uma pedra. Em Mateus, o publicano, viu um discípulo fiel que um dia escreveria um dos 4 evangelhos. Os discípulos admiraram-se ao encontrar Jesus conversando com uma mulher pecadora junto ao poço em Sicar. Mas Jesus viu nessa mulher um instrumento para realizar uma grande colheita. Mesmo não aprovando os pecados, Jesus era o amigo dos pecadores. Não era a transigência, mas sim a compaixão que o levava a receber tais pessoas de braços abertos e perdoá-las quando criam nele. Então, Tiago, ele, diante desta circunstância constrangedora de haver discriminação, acepção de pessoas, ele nos desafia a seguir o exemplo de Cristo. Jesus é o Senhor da glória. No entanto, deixou as suas prerrogativas gloriosas para que pudesse salvar pessoas como você e eu. Ou seja, ele oferece oportunidades iguais de salvação para todos os povos, independente da raça, independente da cor, independente da posição social. Quando Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 2,
carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, nós vamos ler o seguinte, 2 Timóteo 2, 4. É, 1 Timóteo, desculpe, eu anotei, falei errado. 1 Timóteo 2,4, que diz assim, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento de Deus. E a ideia do todos aqui é todos sem distinção. Né? Ele não faz distinção de sexo, de cor, de raça, de condição social. Mas ele salva pecadores de todos os lugares, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações. Então, Tiago diz, olha, vocês não devem fazer acepção de pessoas, e não devem fazer porque Jesus não fazia acepção de pessoas. E um segundo aspecto que ele nos aponta é a questão da graça de Deus. Se nós observarmos lá no versículo 7 do nosso texto básico, Tiago vai dizer o seguinte, não são eles os que blasfemam o bom nome sobre o que vos foi invocado, né? Deus escolheu os ricos, ou Deus escolheu o pobre em vez do rico, né? Deus escolheu o pobre. Versículo 5, ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Então, vejam só, Paulo, depois também, quando escreve aos Coríntios, vai dizer, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as fracas do mundo para envergonhar as fortes. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 26 e 27. Os pobres neste mundo tornam-se ricos em fé, como filho de Deus, herdam a riqueza do reino dos céus. E o reverendo Augusto Nicodemos nos ajuda a compreender o que Tiago está dizendo aqui. Ele diz assim, a declaração de Tiago não deve ser entendida como uma afirmação que todo pobre é eleito de Deus e será salvo. É um erro que comete a teologia da libertação e outros mais dentro desta vertente mais liberal. Né? Então, Tiago, a declaração de Tiago não deve ser entendida como uma afirmação que todo pobre é eleito de Deus e será salvo. Ao usar um artigo, diz ele, os pobres, Tiago não afirma que Deus escolheu todos os pobres, mas somente que ele escolheu pessoas pobres. O motivo de Deus ter escolhido os seus eleitos, na grande maioria entre os pobres deste mundo, foi abater a soberba humana que valoriza aquilo que Deus reputa em nada. Portanto, nós vamos encontrar aqui que há uma repreensão severa por parte de Tiago. Tiago nos diz que quando desprezamos o pobre, nós agimos como os incrédulos ricos. Se cremos de fato na doutrina da graça de Deus, nós somos impelidos por ela a nos relacionar com as pessoas, tomando por base o plano de Deus, não o mérito humano, nem a posição social, porque Deus não leva em conta isso. A igreja que se volta somente para uma classe social
não é uma igreja que exalta a graça de Deus. Em sua morte, Jesus derrubou o muro de separação entre judeus e gentios. Mas em seu nascimento e vida, Jesus derrubou os muros entre ricos e pobres, jovens e velhos, cultos e incultos. É errado reconstruir esses muros. E se cremos na graça de Deus, não é possível voltar a erguer separações. Então, Paulo, ou Tiago, na sua epístola, no texto em que nós estamos lendo, primeiramente confronta os seus leitores para que não façam acepção de pessoas. E ele diz, olha, vocês não devem fazer isto, porque nós temos um exemplo em Cristo. Cristo não fez acepção de pessoas, portanto, nós também não devemos fazer. A graça de Deus também não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, ela se revela àqueles que são pobres. E, portanto, nós devemos também agir da mesma forma como Deus agiu para com a minha vida, para com a sua vida, para conosco. Então, nós devemos confrontar esse problema. Tendo feito isto, Tiago agora vai tratar e lidar com este pecado, com o pecado da acepção de pessoas. E isso ele faz nos versículos 8 a 11 do nosso texto. Então, Tiago, primeiramente, referiu-se a Cristo como nosso exemplo, e depois, fundamentado na doutrina da graça de Deus, demonstrou que Deus estima os pobres de forma contrária à maneira que a maioria das pessoas os considera. Agora, nestes versículos, os versículos 8 a 11, mostra-nos que o favoritismo, eu inverti a palavra ali, favoritismo, perdoe-me ali, né? Favoritismo, ou agir com discriminação, é um pecado muito sério, o qual irá trazer juízo, julgamento. É isto que Paulo, ou Tiago, está dizendo. Então, vejam só, meus amados irmãos. Deixa eu voltar aqui. Então, vejam só, meus amados irmãos. Fazer acepção de pessoas pode nos levar a desobedecer a lei de Deus e a desobedecer toda a lei. Então, ele mostra-nos que o pecado da acepção de pessoas, agir com deferência em relação ao tratamento de pessoas na igreja, é um pecado sério. E isto pode nos levar a desobedecer toda a lei de Deus. A acepção pode nos fazer mentir, por exemplo, pode nos levar à idolatria por causa do dinheiro dos ricos, ou mesmo ao desrespeito para com os nossos pais. Uma vez que se começa a agir com base, fundamentado na acepção de pessoas e a rejeitar a palavra de Deus, ruma-se para uma direção errada. Não é preciso quebrar toda a lei de Deus para ser culpado. Ao transgredir uma das leis, mostramos-nos capazes de desobedecer todas elas. Violar um mandamento de Deus é desobedecer ao próprio Deus. E é por isso que Tiago agora nos exorta a amar ao nosso próximo. Versículo 8, se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, Tiago, corretamente, ele vai declarar, ele vai asseverar que a acepção de pessoas, ela é inconsistente com o amor de Deus que foi derramado em nossos corações. Exercitar o amor cristão não significa que eu devo gostar de uma pessoa e concordar com ela em tudo. Olha, preste atenção que nós estamos dizendo aqui. Exercitar o amor cristão não significa que eu devo gostar de uma pessoa e concordar com ela em tudo. Posso não gostar do seu vocabulário,
nem dos seus hábitos. Posso não querer tê-la como uma amiga íntima. Exercitar o amor cristão significa tratar os outros da maneira como Deus nos trata. Exercitar o amor cristão significa tratar os outros da maneira como Deus nos trata. Portanto, é um ato de volição, não uma emoção que procuramos criar. O motivo é a glória de Deus. E o meio é o poder do Espírito dentro de nós. Lembre-se, Gálatas 5:22 fala-nos que o fruto do Espírito é amor. Então, ao exercitar o amor pelo outro, é possível ser cada vez mais atraído para junto dele e, por meio de Cristo, ver nele qualidades que antes não conseguíamos perceber. Se cometermos tal pecado, devemos, em primeiro lugar, confessá-lo diante de Deus. Depois, pedir perdão a Deus. E por último, voltar as costas ao pecado e seguir um caminho totalmente diferente, evidenciando, assim, o nosso arrependimento. Então, Tiago confronta os seus leitores com a realidade desse pecado, dizendo, olha, vocês não devem fazer acepção de pessoas. Veja o exemplo de Cristo. Veja como a graça de Deus se revela a nós. Se há a realidade de acepção de pessoas no meio de vocês, vocês precisam tratar disso. Porque fazer acepção de pessoas é pecado. É este o ensino claro que está aqui na carta. E, por último, ele traz-nos à nossa memória a realidade do julgamento e da misericórdia. Está lá nos versículos 12 e 13. Né? Vejam só. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Lembre-se, meus amados irmãos, que tanto Jesus quanto o apóstolo Paulo, né, vejam só, João 5:24, quando Jesus lê, nós lemos assim, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E Paulo vai dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, tanto Jesus quanto Paulo garantiram que os cristãos jamais serão julgados por seus pecados. Por quê? Porque esse julgamento foi dado lá na cruz. Cristo morreu em nosso lugar. Então, nós fomos julgados lá na cruz. Mas a Bíblia nos ensina que as nossas obras serão julgadas e recompensadas. Né? Se nós abrirmos lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 14, vejam que Paulo vai dizer, versículos 10 a 13. Tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu, porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito, por minha vida, diz o Senhor diante de mim, se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo a vosso irmão. Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai declarar e vai dizer o seguinte, é por isso que também vos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para que lhe sejamos agradáveis, porque importa que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, nós vamos verificar que Tiago declara aqui, neste texto, sua passagem que nós estamos estudando, que aquele que pratica acepção de pessoas será julgado por Deus.
Está claro ali no texto que nós lemos, nosso texto básico, né? Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, Tiago, ele deixa claro aqui a realidade de que nós vamos passar pelo ser julgados por Deus. Em que sentido o crente, o cristão, ele é julgado? Nós somos julgados por aquilo que nós falamos, né? Falai de tal maneira. Falai, falai. Ou seja, o que nós dizemos para as pessoas e a forma como nós dizemos será colocado diante de Deus. Até mesmo as nossas palavras descuidadas serão julgadas. Em Mateus capítulo 12, versículo 36, vejam só o que nós aprendemos ali em Mateus 12, 36. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens dela darão conta no dia do juízo. É claro que as palavras que nós proferimos vêm do coração, de modo que quando Deus julga as palavras, na verdade, Ele está examinando o nosso coração, né? Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio no coração. O homem bom tira do bom tesouro coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. É isso que nós encontramos aqui. Em algumas das suas advertências, lá no Sermão do Monte, Jesus enfatizou a cautela na hora de falar. Vejam só, Mateus capítulo 5, versículos 21 a 25. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo será sujeito ao inferno de fogo. Então, nós devemos tomar cuidado com aquilo que nós falamos, e a maneira como nós tratamos os nossos irmãos é passível do juízo de Deus, sem dúvida nenhuma. Tiago nos diz que nós seremos julgados não só por aquilo que nós falamos, mas nós vamos ser julgados por aquilo que nós fazemos, pelos nossos atos e pelas nossas atitudes. De tal maneira procedei, né? Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Então, é verdade que Deus não se lembra mais dos nossos pecados, de modo a nos condenar por ele. Isso é claro. Mas esses pecados afetam o nosso caráter e as nossas obras. Não é possível pecar levianamente e, ao mesmo tempo, servir com fidelidade. Deus perdoa os nossos pecados quando nós os confessamos, mas Ele não pode mudar as consequências das nossas atitudes, dos nossos atos. Nós somos responsáveis. Aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Esse é o princípio bíblico. Então, a maneira como nós tratamos, a maneira como nós agimos com os nossos irmãos, será julgada por Deus. Se nós abrirmos a palavra de Deus lá em Colossenses, Paulo vai falar algo muito sério a respeito disso. Colossenses capítulo 3, versículos 23 a 25. Quando Paulo, escrevendo àqueles irmãos, diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança,
A Cristo o Senhor é que estás servindo. Pois aquele que faz injustiça recebe em troco a injustiça. E nisto não há acepção de pessoas. Então, muito claro aqui. Meus amados irmãos, eu quero terminar a nossa meditação lembrando daquilo que eu disse no começo. Cristãos que têm maturidade colocam a sua fé em prática. Vivem aquilo que pregam. Ouvir a palavra de Deus e falar a palavra de Deus não substitui a aplicação da palavra de Deus. Nós falamos bastante isso na aula passada. Não basta você ler a Bíblia, não basta você ouvir bons sermões de bons pregadores. Você tem que viver aquilo que a palavra nos instrui, nos diz e nos ensina. Então, a pergunta que surge é: a nossa vida combina com aquilo que nós pregamos? Deus nos exorta em sua palavra a não fazermos acepção de pessoas. Nós temos como exemplo a Cristo e a graça de Deus. A discriminação, a acepção de pessoas é pecado. Devemos amar ao próximo e alcançá-los com a mensagem do Evangelho. Portanto, meus amados irmãos, de uma forma muito prática, Tiago vai nos instruir: não faça acepção de pessoas. Ame a seu próximo, da mesma maneira como Deus nos amou. Que Deus nos ajude a viver assim, para a honra e glória do nosso Deus. Quero convidar você a orar. Deus bendito, nós queremos agradecer pela oportunidade de meditar na Tua palavra, que é tão rica, profunda e tão prática. Ó Deus, não queremos ser pesados na balança e ser achado em falta. Por isso, Senhor, sonda-nos coração para que possamos trilhar caminhos retos. Vê se há em nós caminhos tortuosos e guia-nos pela vereda da justiça por amor do Teu nome. Ó Deus, de fato, às vezes nós agimos como não deveríamos agir. Às vezes tratamos pessoas com deferência, quando não devíamos fazê-lo ou fazer. Por isso, Senhor, perdoa-nos. Perdoa, Senhor, o meu pecado quando eu tenho agido desta forma. Permitas, ó Deus, que nós possamos amar aqueles a quem o Senhor amou, a amar os nossos inimigos, a ponto de levá-los ao conhecimento de Cristo. Ó Pai, ajuda-nos, ó Deus, a viver a verdade do Evangelho, a sermos cristãos de fato e de verdade. Muito obrigado, ó Deus, por esta oportunidade de meditarmos na Tua palavra. Dá-nos a Tua bênção e a Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, nós louvamos a Deus pela oportunidade de estarmos juntos nesta hora, podendo estudar a palavra de Deus, que é tão profunda. Eu espero que a nossa meditação tenha falado fundo ao seu coração e possa produzir frutos de justiça na sua vida, para que Deus seja glorificado na sua vida. Vamos continuar clamando a Deus pela nossa igreja, pela vida dos nossos irmãos. Nos alegramos porque nós temos visto que Deus tem sido gracioso. Obrigado ao Senhor pelas bênçãos. Nos alegramos com a recuperação da nossa irmã Elisângela.
vemos a mão de Deus agindo na vida dela, isso é maravilhoso. Deus tem ouvido as nossas orações, irmãos. Vamos orar também pela vida da nossa irmã Lúcia, para que Deus esteja restaurando a sua saúde, ela que está com Covid também. Deus tenha misericórdia, louvamos pela recuperação do presbítero Eli, que o Senhor esteja abençoando ricamente a vida de todos nós. E que nós possamos clamar que, de fato, seja encontrada uma cura para que este mal seja extirpado e nós possamos voltar à nossa vida normal, de trabalho, de serviço e de compromisso com a palavra de Deus e com os nossos irmãos. Estamos com muitas saudades de todos vocês e o nosso desejo é que Deus esteja abençoando. Lembre-se, hoje à noite nós vamos ter o nosso culto às 19 horas, pelo Zoom, né? Obviamente que não é a mesma coisa, mas pelo menos temos a oportunidade de amenizar um pouquinho essa ausência da comunhão, rever alguns irmãos, ainda que pelo computador, pelo celular, matar um pouquinho da saudade e meditar juntos na palavra de Deus. Então, logo mais às 19 horas estaremos juntos, se Deus quiser. Que Deus nos abençoe e nos dê um domingo abençoado. Lembre-se, o domingo é o dia que o Senhor separou para a sua honra, para a sua glória. Aproveite para mais intensidade buscar a Deus, meditar na sua palavra e nela crescer. Deus abençoe, meu amado irmão, minha amada irmã.